Provérbios, capítulo 6. Seja bem-vindo à nossa série aqui dos provérbios, Dos 31 provérbios que nós estamos lendo de uma maneira simples aqui para receber essa palavra. Seja bem-vindo aqui ao canal Bispo Fabrício Dias. Se você deseja conhecer o que está escrito no livro de Provérbios, fica comigo. Vai estar passando aqui no rodapé, se você não tem Bíblia. Agora, se você tem a sua Bíblia ou pode pegar ela aí, vamos meditar nessa bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Lembrando que vale a pena você compartilhar. Os provérbios estão aqui todos disponibilizados para você acompanhar um por dia ou da maneira que você desejar. Se eu fosse você, fazer como eu tenho feito e muitas pessoas também têm feito, tanto aqui presencial como também virtualmente aqui no YouTube. Nós estamos lendo todo dia, No caso, o dia 6, lemos o provérbio 6, o dia 7, o provérbio 7, e assim todas as vezes. Tem sido uma bênção, tá bom? Vamos lá? Diz assim o título: Advertência contra o servir de fiador. Lembrando que os provérbios, eles são instruções de vida, Instruções diárias, momentâneas de vida. Diz assim o versículo 1: Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro, Aí ele continua orientando aqui sobre a questão de pedir emprestado, Ele fala, se você pediu alguma coisa emprestada, se você procurou alguém e ficou ali pendente alguma coisa, para você o mais rápido possível reconciliar ali e resolver essa situação. E se você também empresta, ele fala para a gente ficar ali tendo um equilíbrio. Deus, ele quer que nessa situação aqui nós venhamos ser pessoas equilibradas, lembrando, que o desejo de Deus é que venhamos ser a pessoa que venha ter muita fartura, mas sabemos que desertos, eles fazem parte. Se você está passando um deserto, quero profetizar que daqui a pouco esse deserto vai passar e, em nome de Jesus, daqui a pouco essa situação vai estar sendo uma bênção para você, amém? Versículo 6, ele fala assim, advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os teus caminhos. E se sabe, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta os seus mantimentos. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado, Olha, Deus, ele está repreendendo aqui que nós não podemos ser preguiçosos. Em outras palavras, temos que ser trabalhadores, Temos que ser pessoas empenhadas, pessoas que venhamos colocar a mão na massa. Ele fala para a gente observar as formigas, Que mesmo sem comandantes, elas vão trabalhar e com certeza elas são abençoadas, Agora nós vamos entrar num pedaço aqui muito interessante. Eu sempre costumo pregar essa palavra aqui, essa parte sobre aquele que semeia contenda, e é muito forte. Vamos ver que interessante isso, Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, ainda ele anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Agora entra o 16, olha que interessante. 6 coisas
o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Então nós vamos entrar agora em 6 situações que Deus ele fica triste. Mas além de sabermos dessas situações que deixa Deus triste, haverá situações aqui, uma delas, para ser mais preciso, que faz Deus abominar esta atitude. Aí ele começa a listar, a primeira, olhos altivos. A segunda, língua mentirosa. Deus não gosta. A terceira, mão que derrama sangue de inocente. A quarta, coração que trama projetos iníquos. A quinta, pés que se apressam a correr para o mal. A sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima é o que Deus abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Então, nós estamos falando de coisas horríveis, né? Estamos falando de pessoas que derramam sangue, de assassinato, falando de pessoas falsas. Só que Deus ele fala que ele abomina. Deus ele não gosta de maneira nenhuma daquele que semeia contenda entre irmãos. Então Deus ele quer que nós venhamos ser semeadores de paz. Deus ele quer que nós venhamos levar as boas novas e jamais ser pessoas que venhamos semear contenda. Aquele que semeia contenda, ele vai semeando como uma semente. Talvez não nasça a confusão na hora, mas aquela confusão ela está preparada ali por aquela semente para nascer lá na frente. Então Deus não quer isso de mim e de você. Nós não. Sabemos que teremos que ver aí no dia a dia muitas pessoas que assim agem, mas que nós não venhamos ser tal como esse, tá bom? Vamos lá, versículo 20. Advertência contra a mulher adúltera. Quando a Bíblia fala aqui da mulher adúltera, aqui no provérbio aqui, vai falar nesse, no próximo também, falou no anterior. Quando nós falamos de mulher adúltera, você pode trazer também para ali o natural, né? Para ser uma pessoa ali que entende o que está escrito, né? Verdadeiramente aqui o que está escrito, mas também lembrando que quando a Bíblia fala de mulher, lá em Apocalipse, é uma linguagem profética falando da igreja. Então, quando a Bíblia fala mulher, lá em Apocalipse, ela cita a igreja. Então aqui também podemos trazer para esse contexto profético, sendo igreja, sendo uma entidade, algo que quando fala de traição, adulteração da mulher, pode ser também as igrejas que estão se adulterando, as igrejas que estão pecando contra Deus, que estão traindo a sua aliança contra Deus. Lembrando que igreja também somos nós. Então, entenda bem isso. Se você quiser entender de forma literária, bacana, que é muito interessante. Temos que fugir disso aqui da aparência do mal, com certeza. Tanto homens como mulheres. Como fala mulher adúltera também, entre aspas, trazendo para o literal, homens também. Só que Deus ele quer também que levamos de uma maneira profética a sua palavra, espiritualmente falando, tá bom? Diz assim, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falarás contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução da luz. E as repreensões da disciplina são caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, né? Ele fala assim, não cobices no seu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Então, se formos trazer para o natural aqui, se formos lá trazer para a parte literária, Deus ele está falando para você, para mim, para mulher de Deus, homem de Deus, fugir da aparência desse mal que está vindo em forma dessa situação. Só que também, se formos olhar para o lado espiritual, está falando assim, existem igrejas, existem instituições que vão querer perverter o seu caminho, que vão querer trazer ensinamentos errôneos e que nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Aí ele continua dizendo no versículo 26,
Por uma prostituta, máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. Está escrito no versículo 26. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que queimem os seus pés? Assim será com o que se chega à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo. Todo aquele que tocar, não é certo que se despreze o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes, tanto entregará todos os seus bens da sua casa. Aí ele continua dizendo, né? O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, lembrando, parte literária, você já entende isso desde a essência de ensinamento. E parte espiritual, ele está falando aqui, ó, só vai para outras doutrinas, outros ensinamentos fora da palavra de Deus, só concretiza ali a quebra de aliança com Deus quem está fora de si, né? Como o filho pródigo. O filho pródigo estava fora de si, porque quando ele caiu em si, quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou para a casa do pai, ele renovou a sua aliança. Se ele caiu em si, então quer dizer que ele estava fora de si. Então, só quebra aliança quem está fora de si, eu e vocês. Deus, ele fala pra gente, né? Lá no livro de Pedro, né? Sejam sóbrios. Ele quer que a gente seja sóbrio, quer que a gente esteja com a nossa mente abençoada. Então, olha que interessante, versículo 33. Acharás acoite e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Olha que interessante. Então, entenda isso. O capítulo 5, 6 e 7 fala muito sobre isso. Sobre essa questão de mulher, homem, né? E fala de adultério, de provérbios. Só que isso tem que ser lido de maneira literária, só que a parte da literatura, o ser humano ele tem isso na sua ética, no seu bom siso, né? No seu bom entendimento. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, sabemos o que é fidelidade, o que não é. Só que aqui a Bíblia também está trazendo, lembrando nesse contexto, se você pegar lá o livro de Apocalipse capítulo 12, você vai ver dragões, você vai ver mulher, que o dragão correu atrás da mulher, e aquela mulher ali representa a igreja. Então aqui está falando de igreja, a igreja é o lugar que você recebe ensinamentos para se dirigir à salvação. Então pense dessa forma também, analise para que você não perverta os seus caminhos da sua fé. Também como Paulo disse para Timóteo, guarda a tua fé, viu? Guarda a tua fé, viu, Timóteo? Porque muitos querem perverter, querem fazer você sair fora do caminho, tá? Vou ficando por aqui, lembrando que eu quero você aqui daqui a pouco no capítulo 7 comigo, tá bom? Quero você aqui no capítulo 7, vai ser uma honra para mim estar lendo Provérbios todos com você. Todo mês, volta aqui, no dia específico, no dia 1 leio 1, no dia 2 leio 2 e assim por diante. Vai ser uma honra ter você aqui comigo no canal e temos outras coisas maravilhosas aqui nesse canal, tá bom? Ó, beijo no seu coração, que Deus te abençoe, te aguardo amanhã.